Voltamos com uma novidade, uma pessoa de um caráter imenso, que eu acompanho já desde 2016. É um professor para mim. E eu tenho muito carinho por ele, pela profissão dele, pelo momento que ele está vivendo agora. Apesar dele ter mudado um pouco o seu ritmo, mas ele mudou o ritmo porque ele sabia que dentro do coração ainda ele podia fazer mais. Então eu quero chegar na idade dele com esse pique todo. Oh, delícia. Como é que tá, Fred? Tudo bem? Tudo jóia, querido. Prazer estar aqui com você, né, Zé? Depois de um tempão, né? A gente já ensaiou isso umas 4 vezes. Ou mais. Mas Deus sabe o dia certo de acontecer. Sim, hoje foi tranquilo, né? Foi tranquilo. Tive um dia pesado, mas foi tranquilo. Os dias, novembro e dezembro, as coisas vão ficando mais pesadas mesmo, né? Aí depois a gente relaxa. O marketing dá uma freada ou dá uma acelerada? Ele acelera muito outubro, novembro, dezembro, mas quando chega, por exemplo, dia 15, 16 de dezembro, aí ao contrário, aí para tudo. Nossa. Aí a gente pode descansar um pouquinho. E você consegue descansar? Porque sua vida tá muito agitada. Consigo, né? Assim. Eu, apesar da vida estar agitada, eu tenho tempo para as coisas. Engraçado. Porque quando você organiza o tempo, não fica essa coisa tão afoita. A questão é só organização. Eu sempre fui uma pessoa muito desorganizada com o tempo, com tudo. Então eu atropelava muito as coisas. Ainda às vezes acontece isso. Mas na maioria das vezes eu tento equilibrar tudo para dar conta de ser pai, publicitário e músico. Senão, e marido também. Marido também. Senão virou uma confusão. Mas eu tenho dado conta. Eu viajo muito para passear, viajo com as filhas, viajo com a minha mulher. Então sempre dou aquele break no meio do mês, assim, pelo menos de 2 em 2 meses, e viajo uma semana. Isso é muito legal, porque a gente volta com as baterias recarregadas. Eu fico admirado que você tem tempo para tudo, né? Isso é muito bom. E como é que você chegou nessa idade, né? Se você não quiser falar, não revela. Preparado para tudo. Você consegue fazer, criar, desenvolver, atuar, compor. Eu sou casca grossa demais. Essa coisa da arte sempre teve comigo, né? Às vezes algumas pessoas que me conhecem só de publicitário falam: não, o Fred virou artista. A gente não vira artista, a gente nasce assim. E tanto é que na publicidade eu sempre exerci essa questão do artista, entendeu? Seja criando alguma campanha, bolando alguma ideia para a empresa. Então sempre teve aqui dentro de mim isso. Então isso não mudou. O que eu faço agora, que eu acho que é muito bom, é que como publicitário, posso dizer sim, sem falsa modéstia, consolidado, eu consigo dar mais ênfase e botar mais para fora o artista, que estava, de certa maneira, em segundo plano quando se tratava das canções, quando se tratava de atuar e fazer as coisas da arte mesmo. Eu canalizava tudo na publicidade. Hoje, como as coisas andam mais tranquilamente, eu consigo colocar à frente o músico e deixar um pouco... Não é de lado, mas é meio que em segundo plano publicitário. Mas não tem jeito. Equilibrar ali. Eu consigo equilibrar, mas não tem jeito. A empresa precisa de mim. Eu posso não fazer nada, mas eu tenho que estar lá. O fato de eu estar lá, mesmo com a cabeça em outro lugar, muda tudo, né? Fazendo outras coisas, muda tudo. E é incrível que eu custei entender isso. Eu brigava muito com isso, porque às vezes eu fazia um trabalho de música e dava uma abandonada na empresa, virava um caos. Então hoje eu consigo levar as duas coisas ao mesmo tempo e estando presente na empresa. Às vezes não precisa. Eu tenho uma equipe muito bacana, eu consegui formar um grupo muito legal. As pessoas que trabalham comigo, a maioria delas está lá há muitos anos. Tem 13 anos, tem 15 anos, tem 10 anos, 8 anos. São pessoas que me conhecem, eu conheço e a gente troca muito. Então isso é fácil. A minha ausência é sentida, mas quando eu estou lá presente, mesmo resolvendo outras coisas, as coisas fluem. Teve uma época que a gente estava conversando lá no seu escritório e você estava negociando alguma coisa. Aí você falou assim... Minha vida é essa, negociar. Exatamente. Aí você falou assim com o cara assim, se você chegar em tal valor, eu fecho com você. Você já estava comprando de outro país, de outro lugar. Sim. Aí o cara fechou. Aí depois de uns 2 anos, 3 anos, eu fiz a mesma coisa com o cara.
Que ótimo. Zero. Eu falei com o cara, vivendo e aprendendo com o Messi, né? Vivendo e aprendendo. Falei assim, cara, muito bom preço, mas não consegue baixar pra tal. Não... Aí dá pra mim. Aí o cara falou assim, pronto, tá feito. Tá feito, é assim. Então, assim, a gente... Vivendo e aprendendo. A gente consegue... Eu não nasci aprendendo isso também, não. Eu aprendi com alguém. E eu aprendi com você. Não. E eles vão aprender com a gente aqui. Isso. Então, só de te observar, a gente consegue absorver coisas boas. Você é um cara que chega, a alegria chega junto, entendeu? Eu falo o seguinte, tá muito na moda essa questão de coaching para isso, coaching para aquilo e tudo mais. Eu sou meio cético em relação a isso, porque eu sempre fui muito verdadeiro com os meus clientes. E não só com os clientes, mas com as pessoas que trabalham comigo. Então, quem trabalha comigo sabe, eu sou eu, entendeu? Todo mundo tem seus momentos bons e ruins, mas eu faço questão de manter um ambiente o mais favorável possível para as pessoas dentro da empresa, porque a gente passa a maior parte do tempo da gente ali dentro. Então tem que ser um ambiente onde as pessoas podem trazer problemas, onde as pessoas podem conversar a respeito. Eu vejo. E eu faço questão que seja assim. Então eu acho que essa leveza e essa forma verdadeira de ser, as pessoas conhecem. Não adianta ser... nessa hora não adianta ser o artista e fingir um personagem. Exatamente. Tem que ser verdadeiro. Quando você é verdadeiro, você atinge o coração do outro e fica... uma relação perene e duradoura. Eu tenho clientes lá há mais de 20 anos. Por isso, o dia que a gente errar, todo mundo erra. O mais importante é já levar a solução para a pessoa. Errei nisso, mas eu tenho a solução. É isso, isso e isso. Cara, eu falo que eu aprendi isso no interior, em Bambuí. Um dono de uma venda lá, que era uma vendia mesmo, era tipo um bar, né? Sim. Ele falou assim, aqui o cliente sempre tem razão, ele sempre sai satisfeito. Eu nunca esqueci disso, e é a mais pura verdade. Sim. O meu cliente é o mais importante para mim. Sim. E aí a gente desenvolve uma relação de respeito. Aí o preço para ele passa a não ser o mais importante. Exatamente. Se ele vê essa verdade. Teve um trabalho que você fez, não sei se a gente pode falar o nome da empresa, a empresa mexicana da Claro, você lembra? O trabalho que você fez. Me relembra. Você não lembra? Teve um desafio de umas empresas de marketing. Ah, sim. Aí a propaganda mais... Nossa! Ai, que ótimo. Você lembra desse show que você deu? Aí você ganhou? Ganhamos. Como é que foi aquela experiência pra você? Porque você foi assim, nunca é a gente sozinho, não, né? Tinha uma equipe junto. Mas a gente recebeu o desafio da cliente, uma cliente regional, a Claro Regional. Aí ela falou assim, olha, a gente vai disputar uma verba no Brasil inteiro, se não me falha a memória, da Samsung. A Samsung vai dar a verba para poder veicular uma campanha mais criativa. Então, todos os estados participaram. E o mais engraçado é que ela me falou, você tem 24 horas para poder criar esse projeto e me entregar. Nossa. Aí eu reuni o pessoal, a equipe, e a gente ficou pensando o que a gente podia fazer de diferente. Bom, era Samsung, então o produto a gente já tinha, com a Claro. Então, tinha que ser um telefone celular da Claro. A gente pegou uma empena muito bacana que a gente tem ali na região Centro-Sul e transformou essa empena em um celular. E a gente colocou uma mão e uma mão apertando o celular. E aí também vem o dedinho assim, aperta na tecla e aí abre a Claro e a Samsung. E aí a gente mandou, o cliente ficou alucinada com o projeto, mandou e a gente ficou torcendo. Aí deu resultado positivo pra gente. E aí, a gente ganhou a verba. Aquele momento eles falaram assim, dever cumprido. Dever cumprido. E é bom porque o cliente fica muito feliz, né? E o mais importante, nesse caso o cliente é mais do que a Claro. É a minha amiga Vivi, que trabalha na Claro, na regional. Ela confiou na gente. E ela levou um projeto com a cara dela, com a chancela dela. E esse projeto com a chancela dela ganhou o Brasil inteiro. Então, querendo ou não, ela foi agraciada por isso também. Então, é uma satisfação dupla, atender a Claro e principalmente a nossa querida Vivi, que é a nossa cliente. E eu aprendi muito com você, encantar o cliente. Quais as ferramentas que você utiliza para encantar o seu cliente? Lembrando que agora você tem vários outros clientes que são as pessoas que escutam a sua música, né? Então você tem que cantar de dois lados. Qual que é a diferença de cantar? Primeiro, convencer quem? A quem que eu preciso convencer primeiro? A mim mesmo. A partir do momento que eu convenço a mim mesmo e sei que é bom,
eu passo isso para o cliente e ele compra essa ideia de uma maneira muito simples. De novo, a verdade. É bom. Eu não vendo uma coisa que eu não acredito. Sim. Entendeu? Você sempre não fala existe isso. Então, se eu acredito, se aquilo tem ética, se aquilo tem um monte de coisas envolvidas que só a gente sabe, geração de empregos, pessoas felizes, satisfeitas e principalmente o resultado do cliente, ele compra. Então, eu não vendo nenhum avião caindo. Se eu quiser vender avião caindo, eu viro especialista nisso. Mas não é esse sentido. Então, os clientes me procuram muito quando eles estão nessa situação. Estou com o avião caindo, você precisa me ajudar a deixar esse avião não cair. Aí eu vejo o histórico, a realidade da história e proponho o que for melhor para o cliente, para ele sair de determinada situação. Então, é tudo baseado na verdade. E eu tenho que me encantar com o que eu faço. Então, eu sempre apresento o meu melhor para o cliente. Por que o meu melhor? Porque, para mim, eu costumo dizer uma frase do Oscar Wilde, que não é uma frase pretensiosa, parece, mas que é pretensiosa, mas não é. Oscar Wilde, um escritor inglês, que na verdade era irlandês e radicado na Inglaterra, ele tinha uma frase que era simples. O meu gosto é simples. Eu gosto do melhor. E não veja o melhor como o mais caro. Muitas vezes é isso que acontece. Sim, com certeza. Mas o melhor é o que mais me agrada, me atrai os olhos. O que mais eu observo e acho que está perfeito para o cliente ou para mim. Então, primeiro tem que me encantar. Depois que me encanta, eu consigo encantar o cliente. Porque aí eu levo a verdade do produto para ele, da entrega. Você sempre está 10 passos à frente do seu ambiente, né? Então, assim, você consegue enxergar lá na frente e vendo o Fred de 2016 para agora não mudou nada. E você falava disso. Tem que vender a verdade. É a verdade. A verdade que se vende. E eu nunca esqueci disso, sabe? Que bom, querido. Nunca esqueci disso. Que ótimo. Isso aí sempre foi guardado, ficou bem guardado no meu coração. Fico feliz. E acrescento a isso uma coisa. Eu sou do contra. Isso é um segredo, eu acho meu, mas que as pessoas sabem. Eu sou do contra. Quando o mercado está indo para um lado, eu vou para o outro. Você vai para o outro. Porque eu acredito, essa é uma necessidade minha. É uma coisa quase que do meu DNA. Eu sempre fui do contra. Eu sempre fui questionador. Desde quando eu era criado pelos meus pais, eu não aceitava tudo. Simplesmente por aceitar, eu questionava tudo e sempre procurava um caminho. Então, a minha vida de infância sempre foi muito difícil. A gente não vem de família tradicional. Meu pai é caminhoneiro, minha mãe é professora. Passei muita dificuldade na vida, cheguei a passar necessidade quando meus pais se separaram. Então, eu aprendi a ser safo, a escapar das coisas, entendeu? A inventar outros caminhos. A ser criativo. A ser criativo. Então, essa dificuldade na vida me trouxe essa vantagem. Eu não me abato com os problemas. Eu sempre acho um caminho. Então, o caminho que eu encontro sempre para poder trazer algo de novo é ir sempre na contramão do que o mercado está oferecendo. Você sabia Porque tudo que é manada, tudo que é moda, eu não tendo a acreditar nisso. Eu sempre vou pro oposto. Eu sou conservador nisso. Você sabia que tem alguns vídeos que eu vejo, né, que você posta, que através daqueles vídeos e através do seu funcionário que você traz para você muda a vida de muita gente, sabia? Ai, que bom saber disso. A gente não tem essa dimensão de onde a gente alcança. Não, você quem não a gente alcança, né? Tem um funcionário que trabalhou com você, que eu conheci ele e tal. Ele saiu, né? Foi viver a vida dele, mas seguiu os seus passos. Maravilhoso. Incrível. Que bom, eu fico feliz quando isso acontece. Se você tem uma empresa, um negócio e consegue mudar a vida da pessoa para melhor, tá no caminho certo. Isso é maravilhoso, claro. Isso é incrível. Inspirar as pessoas, né? Eu acho que isso faz parte do processo. Desculpa até tocar, às vezes a pessoa da favela se inspira num cara que, né... do traficante, uma coisa, porque não tem outro espelho, né? Não tem outro espelho. Então, assim, quando você é um espelho e se transforma a vida de outras pessoas, quer dizer que teve um impacto muito importante, né? Muito. Isso é muito legal. Não é legal? É verdade. Muito. Fred, me conta aqui. Essa transformação que você teve no marketing, você começou com um objetivo, mas expandiu, né? Com os LEDs. Qual que foi a ideia de trazer essa realidade para Belo Horizonte?
O LED foi uma necessidade. Não foi uma, por incrível que pareça, foi uma necessidade? Uma ideia. Foi. O que acontece? Primeiro, quando eu entrei na publicidade, foi muito por acaso. A minha história na publicidade é muito louca. Eu fiz uma ficha com 16 anos de idade, com 17, para office boy numa clínica odontológica. Essa clínica não me chamou porque eu tinha 17 anos e aquela idade do exército. A minha ficha foi parar na mão de outra pessoa, que é um tio desse cara, que era publicitário, e me chamou para trabalhar. Eu falei, mas eu não fiz nenhuma ficha de emprego. Eu lembro que eu deixava o telefone da mãe de um amigo meu, porque eu não tinha telefone em casa. Aí todo dia eu ia no telefone público ligar para ela: oi, dona Yolanda, teve algum recado de emprego para mim? Ela: ô, meu filho, eu tenho uma novidade para você. Ligaram para você. Eu falei: não acredito, dona Yolanda. E aí ela me deu o telefone e o endereço. Eu falei assim: engraçado, não fiz ficha lá. Liguei. Aí quando eu fui lá, eu fiquei sabendo que eles pegaram as fichas que sobraram da clínica, para não anunciar no estado de Minas, que era caro, não sei se você lembra disso. Sim. E aí eu entrei na publicidade assim, por um anúncio de jornal de uma clínica odontológica, que a minha ficha ficou em segundo lugar. Eu não fui contratado por causa da idade. Sim. E esse cara me chamou, e de lá eu cresci. Aí eu virei um expert em vendas, vamos dizer assim. E aí eu entrei no outdoor, aí comecei a trabalhar com várias empresas de outdoor, depois com planejamento de mídia, em outdoor, out of home, hoje conhecido assim, até que um dia eu consegui comprar uma empresa. Então as coisas foram acontecendo muito assim. Com a graça de Deus, com a graça de Deus. Você não foi nem percebendo. Meio que a revelia. Quando se viu, já estava lá dentro. Quando eu vi, eu já estava lá dentro. Aí comprei uma empresa. Essa empresa era uma empresa muito bacana no mercado. Uma empresa muito estratégica, com pontos muito legais. E aí veio a lei da cidade limpa em São Paulo. Limpou São Paulo de outdoor, de painel, proibiu tudo. E essa lei chegou aqui de uma maneira um pouco mais branda, mas chegou. Então, onde eu tinha 140 pontos de outdoor, eu fiquei com 60, 70. Nossa! E eu fui o que fiquei melhor, porque a empresa que eu tinha comprado, ela se adequava muito à nova regra do jogo da prefeitura. Sim. Aí eu fiquei com 70 outdoors, 70, 60. Eu falei, agora eu tenho que inovar, porque os meus clientes continuam os mesmos, só que eu não vou ter o mesmo tanto de placa para poder entender. O que eu faço? Aí veio a ideia de trazer o painel de LED. Já tinha visto isso em outros lugares, aí eu trouxe 3. Eu falei, será que o mercado vai aceitar? O mercado mineiro é complicado, as pessoas vão falar, eu vou ficar compartilhando minha mídia, não vou passar lá sozinho. Instalamos os 3 painéis e a história começou aí. Aí mudou tudo. E virou um sucesso. Hoje a gente tem praticamente 40 painéis de LED em Belo Horizonte. Mais frontlight, mais banca de revista, mais mobiliário urbano. Então, graças a Deus. E tá aí a questão da criatividade, né? Você teve um problema, necessidade, né? Fez o sapo pular de novo, né? Aí a minha criatividade sempre esteve atrelada à minha necessidade. Aí, com a necessidade, eu fazia, acontecia. Então, por exemplo, quando eu trabalhava nessa empresa de office boy, o salário não dava. Aí eu tinha um amigo que ele era dono de uma confecção, chamava Zepa. A empresa dele existe até hoje, loja dele chamava Maria. Pegava as roupas consignadas, ia na agência de publicidade mostrar o produto da empresa e aí ia para o mídia, né? O departamento de mídia. Ao mesmo tempo mostrava para a secretária, para o pessoal do financeiro, para a faxineira, para todo mundo as roupas. Então eu vendia mais roupa do que eu vendia mídia. Eu me virava. Então era assim. Não tinha tempo ruim para mim em relação a isso. Você virou um homem prático e pragmático também. E sem reclamar. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença, né? Você falar da gratidão, você ver uma situação e falar assim, não, peraí, vou fazer desse jeito aqui que vai ser bem melhor. Não reclamar, minha vida é difícil. Não, cara. Encarar a vida com otimismo é o grande segredo. E as pessoas ultimamente só estão querendo ser vítima, né? E não quer... Hoje em dia é muito fácil você se vitimizar. Né? Falando de todas as classes, tá? Todas as classes. É muito fácil você se vitimar hoje. Vitimizar. Então, acontece isso. Só que eu escolhi encarar o lado positivo da coisa. E a minha história de vida dá um livro que eu passei por muitos problemas e desafios. Eu imagino. Tanto é que eu estou escrevendo um livro e é um livro meio ficção e ao mesmo tempo
é a minha vida, Sua vida. misturada ali. E Vai ser tem fantástico. cenas ali que você vai ver que não é para qualquer um, não. E aí é o que eu vejo, olha que bacana. A gente nunca pode duvidar de nada, né? E o objetivo da gente nunca pode ser o dinheiro. Quando o dinheiro vira objetivo, você pode até alcançar, mas você derruba tanta coisa em volta. Tanta gente, né? Eu acho que o dinheiro tem que ser consequência de um objetivo muito maior. Sim, eu vejo o dinheiro como uma ferramenta mesmo, né? Ferramenta. Ele é consequência de um trabalho bem feito e é utilizado como ferramenta. Para que serve o dinheiro? Ele é uma ferramenta. Para quê? De transformação. De quem? Minha e de quem está em torno de mim. Se eu só transformo a mim mesmo e não provoco transformação no outro, o dinheiro não serve para absolutamente nada. Exatamente. O dinheiro promove transformação. E a transformação tem que ser para melhor. E aí onde que você entende essa transformação para melhor? Trazendo em você, dentro de você, gratidão. Não tem como você ser uma pessoa humilde se você não é grato. Eu passei por tanta necessidade, tanta coisa na vida e nunca me faltou um amigo para me ajudar. Amém. Sempre teve uma mão que me estendeu. E essas pessoas estão do meu lado até hoje. 40, 50 anos, são os mesmos amigos, as mesmas pessoas. Claudimar está ali no fundo que não me deixa mentir, são os mesmos. Hoje eu estou num patamar financeiramente falando que pode estar muito diferente do deles. E que eu já ouvi de muitas pessoas que estão num patamar muito alto que não têm os seus amigos de outrora. E eu pergunto por quê. E eles sempre falam, é porque a nossa classe social mudou, né? Agora eu estou em outro patamar, eles estão no outro. Então eu quero fazer uma viagem para Nova York, não tem como eu levar o fulano que ele não tem condições de ir. Por que você não paga para ele? Você tem condições? Amigo é isso. Por que você não pode pagar uma viagem para Nova York para o seu amigo que você tem condições? Então manter essas raízes, manter esses amigos é uma questão de gratidão e de essência. Você está sempre ligado à sua essência. Vários novos amigos, ok. Amigos que vieram agora, há pouco tempo atrás. Mas tem uma frase de Hamlet, que é o personagem que chama Polônio, e que ele tem uma frase que eu não esqueço. Ele tem vários conselhos que ele dá pro filho dele, pro Laertes, que é um personagem que está mudando da Dinamarca, eu acho, para ir para a França. E aí ele fala, meu filho, eu não tenho nada para te dar. E ele era um pilantra, esse Polônio. Só que ele dá 8 conselhos pro filho dele que mudam a vida deles. Entre eles, que é o seguinte: valorize os amigos testados. Guarda-os com cadeados de aço bem rente ao seu coração. Mas não vá se abrindo a qualquer pintinho que acabou de sair do ovo. Exato. Então isso é lindo, isso é maravilhoso. Um ensinamento de Shakespeare para a vida inteira. E faz sentido. Eu tenho um amigo de infância, tem vários amigos de infância, mas assim, tem alguns que a gente fica mais próximos, né? Depois a gente foi sócio e tal. E hoje eu amo esse cara. Amo, mas amo mesmo, assim, de paixão. E eu vejo, o que ele falou é verdade, a gente tem um carinho diferente. É verdade. A gente não vê dificuldade mais. E a nossa amizade passou pelo casamento, né? Teve a questão de alguns momentos delicados. Então a gente passou por todo aquele momento e a amizade fortaleceu. Você acredita? Fortalece. Acredito. Quando você passa aquele estágio aquela crise, né? Porque a amizade entre amigos tem crise também. Claro, todas as amizades. Mas as vantagens, esses amigos testados, eles são amigos que estão com você e te conhecem. Sim. Eles vão puxar a sua orelha. Bom. Agora, o que a gente mais tem, principalmente quando a gente começa a ter uma certa ascensão financeira, são amigos puxa-sacos. Que não são amigos de verdade. Sim. E aí, esses puxam seu saco. Eu prefiro um puxa-orelha do que 1000 puxa-sacos. Sim. Porque o puxa-orelha quer o meu bem e vai continuar comigo. O puxa-saco vai puxar meu tapete também. Uma hora... Não é só meu saco, é o tapete. Uma hora... Então é isso. Você cai, uma hora você Eu cai. acho essencial, sendo redundante, você ter a sua essência bem viva em você. Você não pode se desconectar da sua essência. A partir do momento que você faz isso, você dançou. Você vendeu a sua alma pro diabo. Eu creio que a inteligência humana, ela ultrapassa barreiras de acordo com a pessoa, de acordo com o que ela vive. Né? Tem algumas pessoas que são mais inteligentes, outras, né, não são tanto. Outras pessoas são mais sábias, né? Mas tudo eu creio que é pela experiência de vida também, sabe? E pela criação também.
tudo. Eu acho que a criação é a base de tudo. Vamos dizer assim, é a rocha, né? Uhum. Onde você vai edificar a sua vida. Exatamente. Se você não tem uma criação que, de certa maneira, te conecte com esses valores, você vai perder isso ao longo do tempo. E a gente procura pessoas com os mesmos valores. Exato. Mas não é desculpa também para quando você não tem essa base, você não construir. Não é. Muitas vezes eu não tive essa base adequada, eu tive uma infância riquíssima, lindíssima, maravilhosa, cheia de amigos, super controversa, mas problemática, com pai e mãe brigando, com confusões, que na minha geração era muito comum isso acontecer. Então, de certa maneira, ficou uma legião aí, mas você tem que entender, identificar isso, procurar ajuda e se consolidar, se conectar com o seu ser. Sim. Senão você se perde. Tem muita gente aí que se perde na droga ou em qualquer outra coisa. O que acontece? É porque tem pai e mãe separado, é isso e aquilo. Não faz sentido. Desculpa. Você tem sempre dois caminhos a escolher. É o tal da vítima que a gente acabou de falar. O vitimismo é problemático. Esse amor pela arte, né? Você tá aqui, você tá em São Paulo, você tá em Rio de Janeiro, você tá em todos os lugares, né? Quando se vê, você já tá... Você tá no teatro, você tá viajando. Esse amor pela arte, como que nasceu? Através do marketing? Não. O marketing foi o caminho que eu encontrei para exercer minha arte. Que, na verdade, eu não encontrei, né? Me encontrou, porque eu te contei a história. Mas a arte vem comigo desde cedo. De novo, a gente vai voltar na essência da infância. Minha mãe cantava maravilhosamente bem. E ela amava cantar, não era cantora, mas cantava muito, muito, muito. E sempre ouvia minha mãe cantando, e músicas lindas. Então a gente ouvia todas aquelas músicas da década de 70, que fizeram a cabeça da gente, né? Muitos cantores. Eu escuto, hein? Um momento efervescente. Não sou daquela época, mas na cultura. E a gente era muito festeiro. Tanto a família do meu pai quanto da minha mãe fazia muita festa. Então lá em casa era a casa catalisadora da cidade. Eu tinha uma avó que era uma santa mulher. Amém. A minha casa, nessa época, foi a primeira casa que teve uma televisão. E a minha avó era a única casa lá, a gente morava com a minha avó, que tinha TV. E ninguém mais na rua tinha. Então ia um monte de gente assistir a novela lá em casa. E não cabia esse monte de gente lá dentro. E ficava muita gente na janela e muita gente fora. E tinha muita gente que não tinha capacidade, não tinha como assistir. Minha avó fez um buraco embaixo da janela para as pessoas assistirem a TV. Então, a minha vida foi arte pura. E a minha avó era uma santa. Pra você ter ideia, na Páscoa, ela comprava um pacote desse tamanho de sonho de valsa, ficava sentadinha comigo do lado dela, aí passava uma criancinha, uma pessoa carente, ela falava, vai lá, entrega. Feliz Páscoa. E eu cresci assim, vendo a generosidade da minha avó e de um tio meu também, que era um homem que fazia coisas assim extraordinárias. Ele era espírita. Amém. E aí ele tinha lá em Bambuí, tem a colônia dos leprosos até hoje. E quem sabe o que é isso, sabe que não é são pessoas que são jogadas ali e deixadas. O meu tio ia dar banho nos leprosos. Colocava o leproso sentadinho aí, pegava o pé dele, cortava a unha dele e dava banho nele. Entendeu? Então eu cresci vendo isso. Então, assim, falta de exemplos não foi na minha vida. Então, até me perdi. O que a gente estava falando de onde veio a arte. Então, como a minha família era muito festeira e a minha casa era muito catalisadora, todo mundo ia lá para casa, os vizinhos iam lá para casa, os meus tios e tias, nossa casa vivia cheia e tudo virava festa, a gente terminava a noite fazendo serenata na casa dos outros. Tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. Então, a gente fazia muita serenata, acordando as pessoas de madrugada e tudo. Então, aquilo foi brotando dentro de mim. Eu, quando criança, eu entrava dentro do quarto, ficava fechado lá, fingindo que eu estava no programa de auditório. Então as coisas começam na infância mesmo, né? Nossa, então isso, o amor pela arte começou. Tinha um tio, irmão dessa minha avó, que era um grande ator de teatro, que morava em São João del Rei. Ele morreu lá, inclusive foi enterrado lá, e era um grande ator de teatro. E aí eu sempre estava conectado com ele e as coisas foram acontecendo assim. Vim para Belo Horizonte com 14 anos, comecei a trabalhar com teatro aos 16, com amigos do teatro. Comecei a trabalhar na produção,
fazendo produção, divulgando os artistas nos jornais. Aí, de repente, fui convidado para fazer uma peça, porque eles viram que eu tinha jeito para interpretar. Fiz uma peça infantil, primeira peça infantil que eu fiz, a gente ganhou o prêmio da melhor peça infantil. Então, assim, o teatro me pegou com força. E a música é o meu amor, meu sonho. Sim. Então, hoje eu consigo, nesse show novo que a gente fez, a gente conecta tudo. A gente é um show, mas é mais que um show. Tem uma super produção muito bacana e tem teatro envolvido, tem cênico envolvido. Então é um show de música com arte cênica. Eu trouxe o Circo da Meia-Noite, que é um grupo muito bacana do Tonho Coringa, que é um cara genial. A gente trouxe essa coisa da arte cênica para o show. É muito legal o espetáculo. Quem foi ficou surpreso e se surpreendeu com o resultado. Eu quero entrar no nome lírico, mas me fala dessa experiência do filme que você fez. Foi qual motivo, circunstância? As coisas para mim são muito intuitivas. 2019 eu compus algumas canções. Falei assim, eu quero, não quero só lançar um disco, era o meu segundo trabalho. Eu quero lançar um projeto. Então como que eu vou divulgar as minhas músicas? Eu vou fazer um filme com elas. E aí eram várias músicas, entre elas tinha uma música que chamava Máscaras, 2019. Aí lancei a música. E aí fala desse baile de máscaras que a gente vive. Sim. Que uma hora as máscaras caem. E que a gente usa as nossas máscaras existenciais. Aí culminou que em 2020? A Covid. Todo mundo foi obrigado a colocar máscaras. Então a gente lançou essa música primeiro. E a partir daí a gente desenvolveu um projeto que é um filme. E o projeto chama-se Eu, uma viagem para dentro. Sim. Porque era um momento que eu estava vivendo de muita introspecção. Talvez chegando nos 50 e precisando analisar isso tudo, eu fiz uma análise de mim mesmo. Então eu mergulhei para dentro. Nossa. Fiz um processo quase que analítico. E aí saíram letras e músicas que tinham tudo a ver com essa questão existencial. Então, tem uma música que chama Por que eu sou assim? Por que eu sou assim? Eu questiono isso. E tem uma música que chama Antítese. Eu sou uma coisa, mas amanhã eu sou outra. Então ela está muito ali focada no existencial. Então eu mergulhei muito para dentro. E aí foi uma sessão de análise pública, que eu costumo chamar. E as pessoas corresponderam. As pessoas viam o filme, ouviam as músicas e entravam nesse mesmo processo de autoanálise. Então foi incrível, foi muito legal. Aí eu trouxe um dos pecados capitais, que eu gosto muito de Dante Alighieri, da literatura dessa época, 1300, a Idade Média para frente e tudo. A mesma época de Dante Alighieri era Maquiavel, então eu lia muito isso. Sim. E Dante fala dos pecados capitais. Então ele nomeia todos os pecados capitais. Ele quem deu o nome, acho que foi Santo Agostinho, mas ele começa a pegar esses pecados capitais e desenvolve um livro maravilhoso que chama Divina Comédia, que começa passando pelo inferno, depois pelo purgatório e pelo céu. E esses pecados capitais, a maioria deles está no inferno, condenado ao inferno. E aí ele fala da condenação de cada um. A vaidade é a maior delas, né? Foi a vaidade que fez o anticristo, vamos dizer, cair e se rebelar. Os anjos se rebelaram, porque eles queriam ser iguais a Deus. E eles se sentiam por sua vaidade. Então eu peguei o primeiro pecado, que é a vaidade, e coloquei no Eu, uma viagem para dentro. Então lá tem uma música que chama Vaidoso, que eu considero até uma autobiografia, mas que serve para muita gente que tem aí. Aí o refrão da música fala: tudo é vaidade, já dizia Salomão. Vaidade em excesso é baixa estima, meu irmão. Nossa. Tudo é vaidade. O vaidoso é um refém, enquadrado no espelho, refletindo o que convém. Então, assim, as músicas são muito reflexivas. E depois disso, depois dessa catarse toda, veio o lírico, que aí depois a gente vai falar dele, que é o eu lírico. Aí o lírico é um trabalho, o contrário do eu. Ele é para fora. Ele é mais sobre você do que sobre mim. E quando eu falo de você, eu falo de mim também. E quando eu falo de mim, eu falo de você também. Então eu considero o lírico uma continuação do eu. O eu que se transforma e expande para o outro. É maravilhoso, né? É muito interessante. Tudo que há de bom em mim continuará em você. Continuará em você. E eu vejo o que há de bom em você. Isso é incrível. Então tem uma música que chama Sobre Você. Eu vejo o que é bom em você. Você é incrível, entendeu? Então é muito... Essa sua passagem nesse mundo aqui, você quer deixar muitas marcas, né? Muitas marcas boas, muitas experiências. Eu quero ser usado. Eu acho que a gente é ferramenta.
né? E o meu maior dom não é nem a música nem a publicidade. Meu maior dom é influenciar as pessoas. É que eu acabei de falar. Então eu não posso fugir dele. Não. Mas eu quero influenciar com o que eu acho, com o que eu acredito que seja relevante. Sim, com a verdade. Seja realmente o verdadeiro tesouro que eu vou levar. O verdadeiro tesouro que eu vou levar, a traça come. Eu não vou levar esse tesouro. O verdadeiro tesouro são as vivências, são as experiências. São as bagagens também, né? Essas bagagens existenciais é que a gente leva. Então, os relacionamentos, a transformação do seu eu com o outro, isso tudo é que você leva da vida. Eu acho que muitas pessoas queriam ter uma oportunidade que eu tenho de estar conversando com você, porque é muito saber para um dia só. Sou nada. É muito. Eu creio bondade sua. Não, mesmo. Eu creio que o seu trabalho ele vai chegar num patamar muito maior do que você possa imaginar. Deus abençoe, querido. Porque quando o trabalho é bom e as pessoas começam a entender a sua verdade, pode ser a verdade dela também. Às vezes a pessoa está perdida, assim, não, mas isso aqui faz sentido para mim. Isso. Naquele momento que você fez, você estava num estágio. Hoje você está em outro. Talvez a pessoa está naquele estágio que você estava e você veio evoluindo e a pessoa vai evoluindo junto com você. Exatamente. Eu fico admirado. Eu fico admirado. Por que você usa muita palavra titio? Adoro, cara. Você sabe que sempre foi assim? Eu adoro. Eu falo assim, o titio, nossa, eu amo. Vai te explicar, virou um jargão. Virou. Gente, Titi chegou aqui agora, vai... Cara, que lindo. Explicar isso e aquilo. Surgiu do nada, assim? Surgiu do nada. O Titi vai te explicar. Eu adorei. Tenho mania de inventar essas coisas. Vira e mexe, eu invento uma bobagem e fica. Mas bobagem é legal. O titio é antigo. Todo bem mundo antigo. Sabe. Eu chamo o querido. É mesmo que eu chamo. Oi, querido. Oi, querido. Isso é uma coisa natural. Isso já é natural. Querido e querido. E eu falar, deixa o Titi te explicar. Virou uma... Mas eu pensei que isso era de agora. Isso já é de anos. Sempre foi assim. Que mesmo legal. Quando o titio era novinho. Cara, fenomenal. Esse cara é muito interessante. E eu faço isso muito com pessoas às vezes mais velhas. Por exemplo, eu mais novo conversando. Deixa o titio te explicar. Pelo amor de Deus. Eles ficam perdidos, né? Eles começam a rir, né? Fica e vira piada. Nossa, que lindo. Eu aprendi isso com a minha mãe. Levar leveza para as coisas e de certa maneira rir das mazelas da gente. Eu adoro rir de mim mesmo. É o melhor exercício que a gente... Os meus amigos antigos, tá? E Claudimar, que não me deixa mentir. Quando eu junto com os meus amigos, é só a gente rindo. De quem? Da gente mesmo. Todo mundo vira piada. A gente vai discutindo às vezes, a Claudimar me liga, a gente conecta com o Santiago, com o Geraldo, e a gente vai falando da vida, né? Cada um num carro, indo para um lugar diferente. Não é legal demais. A gente ri 50 minutos até cada um chegar em casa. É muito Senão gostoso. Não tem preço. Teve um dia que ele foi na igreja, ele é um amigo dele, ele foi de chinelo. Você lembra dessa história? Não, me relembro. Aí não sei o que aconteceu. A moça foi dançar ou foi, sei lá, pisou. Salto alto no meu pé. Ela tava numa igreja bem pentecostal. Você lembra disso? Eu lembro. Ela começou a receber lá. Exatamente. Começou a rodar. E fez assim, ó, no meu pé. E eu, ai, filha da mãe! Eu acho que o Espírito Santo saiu dela na hora. Foi, cara. Eu xinguei ela demais. Nossa. Da manhã ela furou meu pé todo. Cara, foi, cara. No que momento, cara. Na hora até pra xingar, ela incorporou o Espírito Santo. Até na hora pra xingar, esse cara tem classe. Puta merda. Até não, mas xingar. A mulher sapateou no meu pé com um salto agulha. Eu vi estrela. Você sabia dessa história? Não sabia, não, tá sabendo agora. Ela perdeu a linha. E manteve a classe ainda, você completa, lembra? Não. Nossa. Teve qual uma história no mundo empreendedor assim que você pode compartilhar que foi uma experiência agradável para você? Que mudou? Tem muitas. O que era ontem não é mais. Sempre. Isso é notícia velha, mas assim, mas tem algo que mudou você assim, legal. A partir de hoje eu vou começar a fazer isso. Na verdade, eu uso como experiência a minha entrada na publicidade, sabia? Porque a pessoa o tio desse cara que pegou minha ficha e me contratou, depois eu viro a saber que ele era, que a família dele era de uma cidade do lado da minha que conhecia a minha família inteira. Então a gente ficou muito próximo. Então será que ele
Foi intencional mesmo? Não a gente descobriu isso depois. A vida é muito doida. Aí a gente descobriu pessoas em comuns, inclusive a minha tia-avó, porque ela era irmã da minha avó, foi criada com as tias dele. Porque ela era tipo uma... Gente, isso irmã de criada. Não, foi tudo tem conectado. Tem no livro isso aí. Ó. Tudo. Não, tá. O Sérgio é uma pessoa fundamental na minha vida. Então, aí seu olho uma até história brilhou engraçada, agora. porque ele... me contratou e tinha uma turma trabalhando e ele tinha um sócio. O sócio dele resolveu separar a sociedade sem falar para ele. A gente descobriu que ele próprio tinha descoberto que o parceiro dele, o sócio dele, tinha deixado ele por uma matéria no jornal. Esse sócio dele é um cara muito conhecido em Belo Horizonte, é uma pessoa maravilhosa, só vacilou mesmo. Tá. E aí pronto. Perdi meu emprego. Eu tinha 30 dias que eu estava na empresa, falei, vou perder meu emprego e agora? E aí eu até falo do Bessa, o Bessa da Rádio Alvorada, que é o superintendente lá da Rádio Alvorada, era muito amigo dele, ajudou ele a desfazer a sociedade e ir demitindo os funcionários. E aí chamava uma, a outra saía lá chorando, ai, tchau gente, foi um prazer. Chamava a outra, ai, graças a Deus ele me demitiu, mas arrumou um emprego pra mim. Eu falei, puta merda, agora eu perdi. É minha vez. Chegou minha vez. Eu tive um ímpeto que eu sentei aqui, o Sérgio estava aqui, o Bessa no meio e o outro aqui. Eu olhei pro outro e falei assim, que vergonha, hein? Você fazer isso não é comigo não é com os funcionários não, mas com seu sócio, você deixar ele nessa situação, ele teve que pegar a conta dele, aí descasquei o cara, falei tudo. Aí eu falei, pois é isso, dei meu recado, aí o Sérgio falou assim, o Bessa, falou assim, Fred, a gente não vai poder ficar com os funcionários, a gente vai ficar só com uma pessoa, e a gente escolheu você para ficar. Falei assim, nossa, que bênção. E a partir daí o Sérgio foi um pai que eu não tive. Já começando a praticar eu tenho um pai muito bacana, muito bom, a gente tem uma relação maravilhosa. Mas eu entendi. Mas o Sérgio foi um paizão pra mim. Então o que eu aprendi? Que virada de chave. Que a gente tem que ser, a gente como chefe, né, assim, diretor de uma empresa, a gente pode ser meio paizão das pessoas. Pode. Assim. Eu acho que é até legal. A gente vira referência das pessoas. Então, onde eu puder ser pai, eu sou. Porque faz falta, faz a diferença. Eu tive muitos pais na minha vida. Muitas pessoas que me tiraram de uma situação muito ruim. Então, por que eu não posso ser isso na vida das pessoas? Então, praticar o bem. Essa virada que você está falando, o que eu quero ser assim. Eu aprendi com o Sérgio a ser paizão mesmo sendo patrão. Verdade. Eu cuido, como eu te falei, eu cuido de mais de umas 200 pessoas, mais ou menos. E tem algumas pessoas que estão meio fadigadas, né? Pessoas todo mundo está fadigado, né? Eu falo pessoas de 40, 60, né? 65 anos. Aí eu chego com amor, com carinho, as pessoas começam a ver a empresa diferente, tudo diferente. Aí tem uma pessoa que fala assim, eu quero que a pessoa vá para tal lugar. Aí ela não vai. Mas eu peço, não vai lá só. Ela vai e faz. É o carinho. Chegar, totalmente. Abraçar com respeito. Ô, meu amor, quando você estabelece, muda tudo. Muda. E quando você estabelece uma relação assim com pessoas que também do lado de lá entendem isso, vira uma reciprocidade. Então não tem abuso de lado nenhum. Não tem. Entendeu? Então a pessoa que está do lado de lá, quando ela está mal-humorada e eu sendo patrão está com uma dificuldade, eu entendo isso. E ao mesmo tempo ela tem que entender quando eu estou mal-humorado, quando eu estou numa situação ruim. Então acho que esse equilíbrio é fundamental entre as relações entre colaboradores, porque está todo mundo colaborando para um bem comum. Exatamente. Que é sustentar suas famílias, realizar seus sonhos e produzir. A gente vive no mundo onde a gente precisa produzir. E muito, hein? Então que a gente produza da maneira correta, né? E muito, a gente tem que produzir e fazer as pessoas produzirem também. É legal você criar uma meta para a pessoa não sabia que eu daria conta disso. É tão legal falar assim, né? A pessoa fala assim, não, graças a você eu consegui isso. Já teve esse momento, o funcionário falar? Gente, várias pessoas. Nossa, isso é fantástico. Lá na empresa é muito doido. Às vezes tem uns casos, uns cases de sucesso lá da empresa. Um deles é uma menina que pediu demissão. Ela tá comigo lá hoje. Ela pediu demissão porque a mãe dela arrumou um emprego para ela para ganhar um pouco mais. Aí ela foi. 3 dias depois ela voltou. Pelo amor de Deus, me aceita de volta. Você aceitou? Claro, aceitei. Ela tá comigo até hoje. Isso já aconteceu algumas vezes. É engraçado, não tem ninguém que saia da empresa
e que não queira voltar, ou que vá para outro lugar e quando encontra comigo é sempre isso, Fred. Meu Deus. Não tem lugar. Isso para mim, eu fico muito feliz. É muito gostoso, porque né? não sou eu, é o ambiente que todo mundo criou, entendeu? Sim. É um ambiente que a minha mulher tá lá por trás, ela trabalha comigo, tá lá, é gestora de tudo, é uma mãezona também. Então a gente vê que assim... Vocês são muito parceiros, né? Somos muito parceiros, a gente assim, passamos por altas crises trabalhando juntos. Agora a gente vive o nosso melhor, depois de passar por todas as crises de adaptação, que não é fácil, a gente tira o melhor de nós mesmos e a gente se entende. Então é muito legal. Com essa experiência, essa bagagem, você acha que o casal consegue empreender junto? Consegue, se souber, tem um período de adaptação e o mais importante é cada um ter o seu lugar, o seu espaço. Sim. Eu não posso me intrometer no financeiro, porque o financeiro é ela que cuida. E ela não intromete no comercial, interfere no comercial. Eu dou alguns conselhos para ela, e ela dá muitos conselhos para mim, dá no comercial, que ela é muito antenada, ela olha tudo, mulheres são assim, né? Então eu acato muito o que ela fala, mas ela tem um profundo respeito pelo meu trabalho. Entendi. E eu pelo trabalho dela. Sem ela, eu tô fudido. E vice-versa. Não existe empresa sem a Juliana e nem sem você. Entendeu? Eu acho que quando tem esse equilíbrio, porque muitos casais terminam quando montam um negócio, você sabe, né? Desgastam. Mas é por isso. Eu já vi muitos casais, é um querendo passar na frente do outro. As mulheres têm o temperamento delas, que é diferente dos homens, e a gente tem que entender isso. Mulher é sempre meio mãe mesmo, não tem jeito, entendeu? Então, se a gente não compreender o jeito, o time de quem está do lado da gente, aí atropela mesmo. Não é fácil. É um desafio, mas que uma vez você passando por ele, você pode... Acabou. Acho que assim, não há possibilidade de a gente se separar, a não ser que eu morra ou ela morra. Sim. Entendeu? Tá muito sólido, né? Hoje, você tá muito resolvida nessa parte, né? Exatamente. Quando você olha para trás, no sentido de satisfação, qual que o maior recado que você poderia te dar? Você olha para trás assim, um conselho, por exemplo, para você mesmo, olhando para trás. Nossa, tantos, mas um conselho que eu possa dar para mim mesmo, olhando para trás. Exatamente. Eu vou bater na tecla da gratidão. Seja grato. Amém. Porque quando eu olho por Fred lá de trás, que é o mesmo, a criança, eu vejo tanto que essa criança já tinha essa gratidão lá atrás. Aprendeu com a avó, aprendeu com o tio, aprendeu com os pais. E a vida vai, de certa maneira, tentando... A vida ela é pirracenta. E ela faz pirraça, faz birra, e não adianta, a última palavra é dela. Então você tem que aprender a lidar com isso. Então a melhor maneira que eu encontrei de lidar com todas as mazelas, toda essa confusão que a vida é tentando ao máximo exercer minha gratidão. E é uma coisa que está dentro do meu coração isso. Muito bom. Mas como é que uma pessoa faz para adquirir, ser grata, adquirir isso? Tira da equação a soberba e coloca a gratidão. Tira da equação o eterno reclamar das coisas e olha para trás e veja quantas pessoas te ajudaram a chegar até onde você chegou. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, entendeu? Sim. Gratidão a Deus. Amém. Tem muita gente que tem só gratidão a Deus. Eu falo, a melhor maneira de você exercer a sua gratidão a Deus, porque Deus não precisa da sua gratidão. O fato de você ser grato a Deus ajuda você mesmo, Ele não precisa. Agora, exerça a sua gratidão sendo grato pelo outro. Quando você é grato pelo outro, você está agradando a Deus. Quando você abre a porta para alguém que está batendo, você está recebendo a Deus. Quando você vai na cadeia visitar e literalmente falando isso, numa cadeia visitar alguém, você está... visitando a Deus. No hospital, você está visitando a Deus. E essas coisas que a gente faz mostram para a gente o tempo todo o que a gente é. Nada. Você falou uma coisa que... E aí você é grato. Quando você vai numa cadeia, no hospital, você está com saúde, vendo alguém sem saúde, você é grato o tempo todo. Você falou uma coisa que eu lembrei aqui. Eu bati um papo com o padre, né? Conversava com ele, estava fazendo os estudos com ele. Ele é um padre um pouco especial. Ele consegue, não sei se você vai acreditar, enxergar um pouco além. Claro que eu acredito. Ele consegue enxergar um pouco além. Ele falou assim, Júnior, você ajuda as pessoas necessitadas, dinheiro e tal? Se a pessoa precisar, você está ajudando? Eu falei assim, não ajudo. Ele
Falei assim, não, Júnior, não é essa ajuda, não é o que sobra do seu dinheiro. Ou que me quebrou todo. Porque não é o Você tá lóbulo da entendendo? viúva, né? Lembra do lóbulo da viúva? E me quebrou todo, né? Isso. Tá entendendo? Às vezes a gente paga um pão porque é baratinho e tal, e não é essa ajuda que ele tá falando. Não. A ajuda maior. A ajuda maior é o seu ser. Exatamente. À disposição. O seu ser à disposição. Ele me quebrou aí, cara. Tá entendendo? Quando a gente conversa com uma pessoa mais soberana, mais inteligente, no sentido de... Sim, é mais profundo. É mais profunda a conversa. Assim, tem a vantagem para quem recebeu a ajuda. Eu acho que é o incrível, lindo da equação matemática divina, que ela é perfeita. Então você, por exemplo, você começa a fazer o bem, às vezes, por vaidade. É mesmo? Você faz para você ser visto como bom. Entendi. Olha como eu sou bom. Você vê isso muito no Velho Testamento lá, né? Os fariseus. Olha como eu sou bom. Olha, Senhor, eu estou aqui agradecendo. Então você faz. O outro recebeu ajuda? Recebeu. Foi maravilhoso. O outro não quer saber se você está fazendo porque é vaidoso ou não é. Você ajudou, cumpriu o papel da ajuda. Mas o mais transformador, o mais lindo é quando você começa a ajudar e aí você... a princípio faz publicidade. Olha, eu doei 500 milhões de medicamentos para não sei aonde. Olha, eu doei aquilo. Ajuda a instituição A, ajuda a instituição B. Você faz marketing com isso. Né? Eu não gosto. Aí você, de repente, começa a entender que essa ajuda, na verdade, volta para você um prazer muito maior. Porque você está fazendo... porque você tem condições de fazer. Quem está numa posição muito pior é quem precisa receber. Então, doar é muito mais fácil sempre do que receber. Sim. Receber requer um monte de outras coisas que não é tão fácil assim. Agora, doar é fácil. Então, você vai começando a transformar. Fala, peraí, eu estou fazendo para aparecer. Isso já começa a incomodar seu coração. Aí você vai começando a parar as arestas. Aí você começa a fazer no secreto. A mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Eu sou mais dessa aí. E faz no secreto. Mas ainda assim, fazendo no secreto, você se envaidece. Você pensa, nossa, tô ajudando, olha como que eu sou bom com você mesmo. Sim, sim. Chega um ponto que quando você começa a ter uma rotina, a ter essa rotina e entendimento do que é isso, você começa a ajudar e se sentindo endividado porque você é grato. Um coração grato, faz sem esperar nada em troca. Essa sensação é gostosa, né? Essa é a mais plena. Cheio. O coração grato é a sensação mais plena, o que você faz sem esperar absolutamente nada em troca da pessoa. Eu entendo muito bem o que você está falando. E aí, fazendo por gratidão, você está fazendo segundo o coração de Deus. Pode dar, vamos supor, grato. Faço porque eu recebi. Recebi de quem? Dele que eu fiz? Não. Recebi de Deus, do alto. Recebi do outro. Então, eu faço por gratidão. Então, não vou esperar nada dele. O que vier é lucro e se não vier, tá tudo certo. Não é. E quando acontece alguma coisa de ruim, o pneu do carro fura, ou você bate, você não tem aquela reação negativa. Você tem uma reação plena, tranquila. Já aconteceu isso com você? Muito. Você pisou na poça d'água, tá tranquilo. Você entendeu? Tem horas que você xinga doidado, faz parte também. Não, né? faz. Tem hora que você vai acumulando, tem hora que você explode. Mas a maioria do tempo você consegue ser uma pessoa tranquila. Faz toda a diferença. Pra você ver, sexta-feira minha vida tava tranquila até 10 horas. Aí, um minuto pro outro, a vida mudou toda. Funcionário faltou, cliente quer fazer reunião, o meu sócio não mandou o contrato, o cara me ligou cobrando. Aí eu falei assim, não, pera aí, gente, não. Deixa eu respirar, vou começar por aqui. E fui resolvendo o problema. Você fala assim, quer saber? Não, isso aí é problema seu. A gente consegue enxergar uma solução no meio do caos, sendo grato. Se fosse outra pessoa, sempre. Não é legal? Com certeza. Hoje, Fred, nesse estágio que você está consolidado, como é que você consegue administrar todo esse seu tempo com um momento da sua vida? Hoje você é um cara bem visto, mas como que você consegue administrar isso dentro de você? Eu administrar o tempo em si, eu tenho aprendido. Okay. Agora, o que eu faço na vida? Eu me coloco à disposição. Do quê? Da vida. Eu sou um ser disponível para a vida.
Entende? Sim. Então, automaticamente, quando você se colocar à disposição para a vida, as coisas acontecem. Então, quem precisa chega, quem tem essa sinergia chega, então chegam as pessoas certas, você ajusta uma peça aqui, outra ali, seja na música, seja no seu trabalho, seja onde for, quando você se coloca à disposição da vida, sempre vai ter um tempo para você poder fazer aquilo que a vida te dá, te trouxe para você resolver. Então você tem que ser um ser disponível para a vida. Esse é o segredo do tempo, eu acho. Assim, conjecturando aqui com você. Você se disponibiliza para a vida e ela vai te trazendo as demandas. Automaticamente, ela vai te trazendo também o tempo e o equilíbrio para essas coisas acontecerem. E você aprendeu assim? Então, tem determinadas coisas que acontecem na minha vida, eu sentadinho aqui onde eu tô. Eu já dei uma palestra uma vez num lugar onde falava de empreendedorismo. Sim. Eu fui o anti-empreendedor nessa palestra, porque eu realmente acredito, por exemplo, nessa questão do dinheiro. O dinheiro, para mim, é uma consequência. E o dinheiro corre atrás de mim. Literalmente. Eu não fico correndo atrás dele. Sim. Ele corre. Entendeu? É meio que um desaforo dizer isso, mas é verdade. Não, ele corre. Porque ele corre por quê? Porque ele quer ser ferramenta. E você sabe usar? Ele não quer ser uma represa. Você sabe usar ele de várias maneiras. Então as coisas vão acontecendo assim naturalmente. Isso é Deus. Amém. Né? A vida, quando eu falo a vida, é Deus, é o sistema divino. O sistema divino ele é perfeito. Ele não tem imperfeição. Se você se conecta com o sistema divino e sai um pouco desse seu antissistema que você vive, que é o mundo, assim, essa loucura do mundo, quando você está cada vez mais conectado com Deus, você está dentro do sistema. Isso Platão explica perfeitamente. Você já ouviu falar do campo das ideias? Campo das ideias. Todo mundo fala. O que é? Tudo existe. Nós vivemos um mundo de sombra. Isso é a caverna de Platão, a gente aprende isso. Tudo aqui nosso não é o mundo real. Isso aqui são sombras, é um ensaio do que é o mundo real. O mundo real ele existe lá no outro plano. Verdade. No plano das ideias. Então, qual que é o seu papel? Adquirir estatura moral. Quanto maior a sua estatura moral, mais você vai ter conexão com o campo das ideias e vai plasmar 100% daquilo que vem do campo das ideias para o dia a dia para a sua vida. Para o seu ambiente. Então, para o seu ambiente. Então, muitas vezes você tem conexão com esse plano das ideias, mas não tem a estatura ainda suficiente. Então, você plasma aqui deturpadamente o que vem do campo das ideias. Então, essa deturpação que você plasma é um ensaio, é um esboço do que é a realidade. Então, se a gente tem coisas incríveis aqui, existem coisas muito mais incríveis. Exatamente. Então, quando você esboça isso, você cria uma coisa e acaba usando para o mal. Então, é uma maneira deturpada de plasmar isso. E aí, para Platão e para esses filósofos todos, quem é o sujeito que fala para as multidões, que trabalha para a massa, tem que ter estatura moral elevada. Senão ele não consegue plasmar para os outros aquilo. Então, um político, ele tem que ter a estatura moral elevada. Para ele plasmar o que está no campo das ideias, o bem. Para o bem ser transmitido para o outro. Senão ele pega deturpadamente e transmite e faz o mal. Joga de qualquer maneira. Isso é muito louco, é muito sério e é muito sério isso. Muito sério. Então é isso. Se colocar à disposição da vida é estar no sistema. Teve uma conversa entre duas pessoas religiosas. Aí o cara perguntou o que é a vida. Ele estava conversando com um ser superior, né? Aí o cara falou assim, tô resumindo pra você. Ele falou assim, cara, a vida é muito mais complexa do que você imagina. Explicar ela pra você, você não entenderia. Eu falei assim, mas pergunta aí os espíritos de luz, tal. Eu faço uma cartinha, eu escrevo aqui. Eu falei assim, preocupa em descobrir quem é você. Para depois você descobrir o que é outra coisa. Então... matou a charada. É o que eu consigo absorver e transmitir para todo mundo é que você veio descobrindo, criando uma possibilidade
de ajudar várias outras pessoas, mas começando por você. Sim. Isso é maravilhoso. Ninguém dá aquilo que não tem. Exatamente. Então você tem Quando você dá aquilo que você não tem, você empresta. E quando você empresta, você quer de volta. Aí que tá o grande problema. Aí uma coisa tão bonita. Você ficou uma coisa tão bonita. Então você dando o que você tem... Falou uma coisa bonita. Você tem, continua tendo. Deus é isso, você sabe, né? Santo Agostinho fala. Amém. Deus é aquele que dá sem nada perder. As pessoas têm que entender que numa relação entre empresário ou um casal e amigos, tem que ter uma troca. Você tem que fazer, eu tenho que fazer também, para ter o equilíbrio. Imagina só uma pessoa dando. É foda. Ajudando. É, lógico. Você tá entendendo? Vai ter um desequilíbrio ali que não vai funcionar. Mas sabe por que esse desequilíbrio muitas vezes acontece também? Por quê, por favor? É muito doido. Eu aprendi isso numa sessão de análise que eu achei genial. A maioria de nós faz o seguinte: você é uma jarra, tá? Vou ilustrar isso. Sim. E tem um copo. Ok. Você não dê tudo que você é para quem só precisa do suficiente. Você tem que dar o suficiente, não tudo. Porque quando você dá tudo, transborda. Uma jarra inteira jogada no copo vai transbordar. E aí o copo, se ele te devolver, ele vai te devolver só o que está dentro dele. Ele vai te devolver sempre menos. Então você sempre vai estar com uma sensação de frustração porque você deu demais e recebeu de menos. Isso é um problema seu, não é do outro. Então quando você se decepciona com o outro, tá aí o problema. Que você despejou demais aonde não cabia. Então você tem que ter essa visão da vida. Então você não tem o direito de se decepcionar com ninguém. A decepção é uma coisa sua com você mesmo, porque você implantou determinada jornada em alguém que a pessoa não vai conseguir te dar. Então eu acrescento a isso hoje o quê? Eu dou aquilo que eu sinto que é para eu dar. Não sei se é pouco, se é muito, mas eu não espero nada em troca. Então, tudo que foi dado por copo, eu não espero nada em troca. Mas se vier um pouquinho, foi lucro para mim, eu não esperei nada. Não é verdade? Então é uma metáfora para a vida, assim, se você entender isso... Incrível. Por que eu estou te falando isso? Exatamente isso, a troca. Você tem que entender que a troca, ela nunca vai ser igual. Porque você está num determinado nível e a outra pessoa em outro. Você não consegue tirar dela aquilo que ela não tem. Então ela vai te dar na troca sua em relação a ela aquilo que ela tem para dar e você dá aquilo que você tem. Às vezes você dá mais ou às vezes você dá menos. Tem sempre alguém te dando mais e você está sempre dando mais para alguém. Esse mais é soberba? Não. Você deu é porque você recebeu. Entendeu? O outro dá aquilo que ele tem. Então a relação de troca ela não tem que ser igual. Você tem que ter esse entendimento e de identificar o patamar que cada um tá. E isso não tem nada a ver com ser mais ou ser menos. Cada um está num determinado posicionamento da jornada. É por isso que existem os relacionamentos. A relação humana serve para isso, para você ensinar e aprender. E é muito gostoso, né? É muito gostoso. Então a vida fica intolerante, intolerável, seja lá o que for. Fica insuportável. Todas as pessoas que empreendem demais no outro, esperam em troca, elas vão ter uma vida miserável e insuportável. E vão criar doenças que não existem. Culpa dela mesma. Exatamente, aquela angústia, né? Exatamente. Fred, que momento gostoso, hein? Você pensou que ia ser tão gostoso assim? Muito bom, né? É sempre bom conversar, né? Sempre bom. A vida. Deixar esse a gente momento... falou de empreendedorismo aqui de uma maneira diferente. Foi, maneira bem diferente. Que é empreendedorismo do mesmo jeito. Mais eficaz às vezes. E aprendeu com um professor desse aqui, não tem como, né? Esse cara é um fenomenal. Ele é incrível. Sempre. Você tem uma mensagem? Tudo que eu tô te falando, eu aprendo todo dia. E todo dia eu levo ferro e aprendo mais. Eu quero participar mais de alguns projetos seus, eu quero entender, então... Fico feliz. E esse momento do podcast é para eternizar esses momentos e para as pessoas verem e saber, cara, foi um momento bom, muito gostoso, muito bem usado e bem valioso, sabe, para as pessoas. Eu acho que vai tocar na vida de muita gente esse bate-papo. Que bom. Você tem uma palavra, uma frase, quer deixar uma mensagem? Vou deixar uma frase de Freud. Freud. Que eu adoro. É pesado, hein? Vou até olhar para a câmera. Olha lá.
Espero que vocês captem isso, que é um aprendizado, né, de todos os dias na nossa vida. Quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu sei sobre Pedro do que sobre Paulo. Amém, verdade. Verdade. E com esse momento, você quer falar mais alguma coisa? Não, tranquilo. Só agradecer a todo mundo que está assistindo. Amém. Compartilha a gente aí, que é fundamental. Acompanha o Lírico também, que o Lírico vai fazer muito sucesso. Já está fazendo, né? Já está em março. O show é muito bacana, gente. Vocês vão ter uma experiência assim. O Lírico, a temática dele é amor, Amém. Né? E tanto é que a música principal dele chama O Amor. E é engraçado, porque nessa música eu falo mais o que não é o amor do que sobre o que é o amor. É um aprendizado, porque muita gente confunde o amor com tantas coisas que ele não é. Então a letra fala determinadas coisas. Por exemplo, o amor não é discurso, nem teatro do absurdo. É só o sentimento mais profundo. O amor não está plantado em um vaso fechado. Ele expande as suas raízes para os lados. O amor é o que transcende, que nos faz ser gente. Não é nenhuma chama ardente. É bonito, né? Muito bonito. Então, é isso que o trabalho tem, e vocês vão mergulhar numa atmosfera de amor e de muitas conexões, até meio psicológica. Vocês vão ter um pouquinho de teatro, um pouquinho de música. E uma coisa eu garanto para vocês, que é sempre, eu travo isso com as pessoas no show. Eu falo, o nosso objetivo aqui, o que a gente espera aqui, que duas coisas: que vocês saiam daqui melhores do que vocês entraram e que se sintam muito amados. E isso a gente tem conseguido. Eu quero finalizar só falando um poema também, que amar é afinar o instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro, a todo lugar e a todo momento. Obrigado, gente.